como filtrar valores positivos e negativos dentro de visuais. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Meu nome é Davidson Oliveira, sou especialista em BI e Analytics, treinador certificado da Microsoft, e eu já vou compartilhar aqui em minha tela para vocês verem a nossa solução e na sequência nós reproduziremos dentro do nosso modelo. Já vou mostrar tudo certinho e tudo mais. Então, a nossa ideia é reproduzir esse filtro, onde no momento em que eu seleciono a opção positivo, ele vai me mostrar apenas os valores positivos na minha matriz. Quando eu selecionar a opção negativo, eu vou mostrar apenas as linhas negativas. É claro que isso daqui nós temos uma aplicação num cenário muito pequeno, mas eu poderia aplicar isso aqui a pedidos, a um cenário de vendas, a um cenário financeiro, a um cenário de logística, qualquer área de negócio. Beleza? Então, vamos lá. Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, comenta aqui para eu saber o que você está achando dos nossos vídeos aqui no canal. Já se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e vamos na sequência para a gente aplicar isso aqui certinho. A nossa base de dados é muito pequena, tá? Apenas aqui para o nosso exercício acadêmico, uma base de faturamento, onde eu tenho agências, a data e o valor faturado. Primeira coisa, vamos montar aqui uma pequena matriz para a gente colocar os valores aqui por mês. Vou escolher aqui um visual de matriz, criar aqui bem rapidamente, escolher aqui apenas ano, mês, e vamos criar uma medida para a gente armazenar a soma do faturamento. É sempre interessante a gente armazenar as nossas contas que a gente está fazendo no nosso projeto dentro de medidas, porque no nosso caso aqui vai ser importante, eu vou reaproveitar essa conta. Vamos colocar aqui, total faturamento. Vai ser uma soma da minha coluna de faturamento. Beleza. Vamos armazenar esse cara aqui numa medida, total faturamento. Já vou colocar aqui com separador de milhar. Não vou colocar aqui em dinheiro ainda não, porque para a gente aqui não vale a pena por enquanto. Vamos apenas aumentar um pouquinho aqui as predefinições da nossa grade, deixar aqui no tamanho 16, para vocês conseguirem ver melhor. E também vou retirar aqui a tela de fundo. Então eu tenho aqui o valor anual, vou colocar aqui para ser como também, mínimo, em um mês. Beleza. Então eu tenho aqui a minha matriz pronta. Beleza. Posso decair aqui ao longo dos meses e eu vou ter o meu faturamento ao longo dos meses todos. Vou colocar também uma medida para trazer a variação de um mês para o outro. Esse cara aqui vai me dar a diferença se cresceu ou se teve queda de um mês para o outro. Tá? Então vamos chamar isso daqui de percentual month over month, que é o nosso famoso indicador. O nosso month over month vai ser primeiro, vamos colocar aqui uma variável. Eu vou fazer tudo dentro de uma mesma medida, tá? Para não precisar ficar criando um monte de medidas aqui. Então vamos colocar aqui primeiro o faturamento, que vai receber o nosso total faturamento. Vamos colocar aqui também o nosso last month, que vai ser nada mais, nada menos do que o nosso total do faturamento fechado do mês anterior. Vou usar a previous month mesmo, que é mais fácil aqui. Pegar a data, e eu tenho que puxar a data do meu próprio valor. E a variação, eu vou pegar a diferença, vamos trazer aqui faturamento. Vamos chamar de diferença. Minha diferença vai ser o faturamento menos o mês anterior. E o meu resultado vai ser a divisão entre a minha diferença sobre o mês anterior. Continha matemática, né? Eu pego quanto que eu faturei no mês passado, faço a diferença em absoluta, depois eu comparo isso para retirar o meu percentual. Vamos trazer aqui em formato percentual, vamos colocar apenas com uma casa decimal, e aí aqui a gente vai ter não os valores absolutos, mas as diferenças de negativos e positivos dentro da mesma matriz. Então, ó, teve mês que eu tive queda, teve mês que eu tive crescimento, né? Então de fevereiro para março, eu tive queda de 12% de faturamento. De março para abril, eu tive queda de 23% de faturamento. De abril para maio, eu já tive 27% de crescimento. O que eu quero é ter um botãozinho aqui de liga e desliga, né? Um botãozinho aqui de positivo e negativo para eu filtrar. Poxa, eu quero só os meses que eu tive queda, eu quero só os meses que eu tive crescimento. Isso daqui é muito útil se eu tenho uma lista de clientes. Poxa, eu quero ver aqui só os meus clientes que eu tive crescimento, só as minhas agências que tiveram crescimento, que tiveram queda. E aí você consegue atuar apenas onde é o problema ou potencializar apenas onde eu tive crescimento. E aí você consegue colocar uma lupa dentro do seu cenário. Então é uma técnica bem interessante para vocês aplicarem nesse caso. Então, basicamente são 3 passos. Primeiro nós vamos inserir uma tabela. Então vou vir aqui em inserir dados.
eu preciso ter um filtro, né? Tudo que eu... Vamos lá, vamos raciocinar. Se eu quero ter um botão, eu vou selecionar duas opções, positivo, negativo, isso vai ter que vir de uma coluna. E se tem que vir de uma coluna, tem que vir de uma tabela. E essa tabela nós vamos criar manualmente. Vou colocar aqui com uma coluna chamada seleção. E essa coluna seleção vai ter as opções positivo, negativo, e vou colocar todos também. Essa tabela minha vai chamar auxiliar, sei lá, seleção. Eu vou carregar direto. Tá? É uma tabelinha auxiliar. Eu preciso dessa tabela para que eu tenha uma coluna que vai gerar essa minha visualização de segmentação de dados. Tá? Essas duas tabelinhas, a auxiliar e a faturamento, elas não vão conversar, beleza? Não tem um relacionamento físico entre essas duas tabelas. Então, como que nós vamos fazer? Nós temos que criar um mecanismo de comunicação entre essas bases. Se eu olhar aqui dentro da minha exibição de modelo, eu tenho uma tabela AUX seleção aqui e a tabela faturamento aqui, ambas soltas dentro do meu modelo. Vou trazer o campo de seleção para cá, criar uma segmentação de dados para a gente receber isso daqui dentro de um filtro. Vamos colocar aqui uma formatação diferente. Vai ser em bloco, poderia fazer um formato mais caprichado aqui, né, com outras opções e assim por diante, mas vamos deixar ele quadradão assim mesmo. E aí depois, se for o caso, a gente modifica, a gente poderia usar o outro visual de filtro e assim por diante. Mas aqui a ideia é essa mesmo. Eu tenho negativo, por enquanto não está acontecendo nada, positivo e todos. Beleza? Vou deixar aqui sem seleção. Como que nós fazemos para vincular esses dois caras? Para fazer com que, poxa, cliquei no botão, ele vai filtrar apenas os positivos. Cliquei no botão negativo, ele filtra apenas os negativos. Eu preciso criar, como eu disse, né, esse mecanismo de comunicação, que no caso vai ser uma medida. Para fazer esse relacionamento virtual, eu crio uma medida que faz verificações, basicamente condicionais. Então, eu vou criar aqui uma medida que vai verificar a minha situação. Primeiro, vamos aqui num passo a passo, né? Vai ser uma verificação. Se o valor selecionado, né, da minha coluna seleção for negativo, o que ele vai verificar? Ele vai verificar se a coluna, né, se a minha medida da variação é negativa. Então, primeiro ponto, como que eu faço para ele retornar negativo quando o valor for negativo, positivo quando o valor for negativo? Eu faço essa verificação. Vou colocar aqui, verifica. Então, primeiro, vamos verificar, vou colocar aqui uma variável, se é positivo. Então, eu vou colocar se o meu valor do monf over monf for maior ou igual a zero, eu vou colocar positivo. Coloco positivo. Beleza, vamos fazer um return nisso daqui. O uso de variáveis, ele é positivo. Estranho aqui, ficou estranho, né? Fiz uma verificação muito simples na minha medida, certo? Ele está verificando se o valor é maior ou igual a zero. Ele vai me trazer um texto aqui dizendo se é positivo ou não. Vamos jogar esse cara aqui para cá, ó, tá aqui. Ele retornou o texto. O texto formato texto mesmo, ó, positivo. Nos que estão negativo, ele não retornou nada. Correto? Correto. Vamos continuar. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu posso comparar. Né? Se esse texto aqui for igual ao texto que está aqui selecionado, olha, aí a gente já tem uma ideia, né? Como assim texto selecionado? Vamos colocar aqui seleção, uma variável que vai armazenar qual é o valor que está filtrado no botãozinho. Vai ser o meu valor selecionado lá da minha coluna seleção. Então, esse cara aqui, vamos dar um return. Esse seleção aqui. Só para a gente ver o que ele está retornando. Tá? Porque eu quero comparar esses dois. Nós vamos comparar esses dois caras. Ó, por enquanto, está em branco, né? Está em branco por quê? Porque não tem nada selecionado. Se eu selecionar aqui o negativo, ele fica negativo. Se eu selecionei o positivo, ele fica positivo. Ó. Certo? Ó, já temos um avanço. Vamos voltar aqui para a minha verificação. Vamos colocar aqui uma variável para o negativo também. Só que ao invés dele verificar se é maior ou igual a zero, vai ser menor do que zero. Ele vai colocar negativo. Por que eu coloquei negativo e positivo dessa forma? Porque ele está idêntico ao texto da minha coluna seleção. Então eu vou verificar. Se os dois caras derem match, ó, ele é maior ou igual a zero, e
o valor selecionado é igual a positivo. Então, eu deixo essa linha aparecendo. Senão, eu não faço nada. Então, esse retorno eu faço aqui no final. Vou colocar aqui uma função switch para retornar em cima do que está selecionado, da minha seleção. Vou verificar o valor selecionado. Se ele for igual a positivo, igual, se o meu seleção for igual ao que está, o que a minha primeira verificação retorna, então eu vou escrever positivo. E eu faço a mesma coisa com o negativo. Se eles derem correspondência, eu escrevo negativo. Se não, eu não faço nada. Ou seja, ele vai mostrar todas as opções. Tá? Então tá aqui o meu positivo. Ó, é o que foi, né? Então agora ele está comunicando. Ó, filtrei negativo, ele verifica e passa todos os contextos verificando. Ó, nesse caso aqui, eu quero mostrar apenas aqueles que a verificação lógica do valor da variação deu menor do que zero. Bacana? Beleza, né? Então agora, o que eu posso fazer? No visual, eu posso eliminar todos os dados onde a minha medida verifica está em branco. Então eu posso aplicar um filtro dentro desse visual, onde aqui em filtros nesse visual, onde não está em branco. Então, eu não quero mostrar os valores em branco. Então, eu quero manter aqueles que estão preenchidos. Aplico as alterações e agora a gente já tem aqui isso certinho. Eu só mostro os dados onde a minha variação do mês é negativa. Quando eu seleciono positivo, ele me mostra apenas as variações onde é positivo. Ele vai me mostrar aqui os valores em branco, né, dos outros meses, mas porque a função verifica eu já não preciso mais dela, né? Essa medida na matriz eu não preciso dela. Então eu posso vir aqui e excluo da minha visão. Boa dica, não é? Então aqui agora, tudo que vai ser feito a partir desse momento é supérfluo. Tudo que a gente vai fazer a partir daqui vai ser a camada visual. Se eu vou colocar aqui uma borda, uma sombra, né, um efeito diferente no botão, uma formatação, aí é de cada um. A funcionalidade já está em operação. Quando eu filtro negativo, ele mostra apenas os negativos. Quando eu filtro positivo, eu mostro apenas os positivos. Então, nesse caso aqui, a opção todos eu nem precisaria dela, porque se eu não tenho nenhum dado selecionado, ele já me mostra todos. Então, aqui nesse nível do visual, a opção todos eu nem precisava criar. Então, a gente pode vir aqui e até retirar aqui das opções dos filtros. Posso manter apenas com negativo e positivo. Gostou dessa dica? Então compartilha com todos os seus amigos, com o pessoal aí do seu trabalho. Deixa o seu like, seu comentário, para eu saber o que você mais gostou dentro desse vídeo, o que você gostaria de ver mais aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo.